Bem-vindos, meus amigos do canal Faça Você Mesmo e Melhor. Um armarinho hoje para banheiro, rústico. O tamanho foi sob encomenda, né? O cliente tem uma pia de pedra, quis um armário um pouco maior, do tamanho do antigo. Quis aproveitar a espelheira dele, que era padrão cerejeira, bem antiga. Como, bom, quer preço bom, então tive que fazer de pinos e tentar fazer alguma coisa que aproximasse o padrão, a cor da cerejeira. Igual não vai ficar, claro, cerejeira é cerejeira, pinos é pinos, mas a gente tentou, né? Pelo menos aproximar, foi o que eu tinha falado com o cliente. Bom, aqui a gente não tem plana nem desengrosso, então a gente plana a madeira na esmerilhadeira com prato de velcro para disco de lixa. Então, o que tem que fazer? Pegar as medidas, pegar as tábuas. Eu trabalho só com tábua de 20, porque a de 30 costuma vir, além de ser mais caro, o metro quadrado, ela é bem empenada, vem bem empenada. De 20 e a de 15 são as que eu mais uso aqui. E é o seguinte, esquadrejando ali, eu tenho uma skill ali, uma circular skill, não é das melhores. Eu dei uma fuçada nela o máximo possível para tentar colocar o esquadrejamento mais perfeito possível, mas ela não dá 100% de esquadro, não, é 99 ponto alguma coisa, quase vai lá. Então é muita coisa eu faço aqui no olho, corrijo na lixa e tal, então é coisa que você vai adquirindo com o tempo, com experiência, né? Então a tábua de 20 e de 15, onde eu compro, que são bem razoáveis, então dá para nivelar ela bem na lixa, tapear bem. E aí vai, o segredo é medir, como diz o outro, meça 10 vezes e corte uma, né? Mede bem, apesar do esquadro ser bem mais importante do que 1 milímetro de diferença, mas, né, não custa a gente medir bem medido, né? Fazer direito. E toma cuidado com o esquadro, né? Esquadreja bem, mas eu tenho um esquadrozinho bom ali e tal, um esquadro conjugado, e tô lá, corto, passo a madeira ali na esquadrejadeira. Se eu ver que ela tá um pouco torta, eu passo o outro lado e vou pelejando, aí esquadrejei as pontas e tal, e depois eu uso uma cola, a Titebond 3, eu sempre compro a 3 porque ela é a prova d'água e a tóxica, e tem a 1, a 2, aí uma não é a prova d'água, a outra não é a tóxica, então eu já compro logo a 3, que é um pouco mais cara, mas vale para tudo, né? Aí o que eu fiz? O cliente queria um pé integrado no armário. Então, o que eu fiz? Cortei, depois que já estava colado as madeiras, tal, no tamanho, fiz a cola das tábuas lateralmente, para poder chegar na largura que ele queria, e fiz o corte usando a guia da tupia, e depois a parte da curva eu usei um esquadro, da curva não, do ângulo, né, eu queria um ângulo de 45 graus lá, usei o esquadro como guia, e deu certo, fiz nos dois lados dela, e foi o único lugar que eu passei, inclusive, depois a tupia com a fresa para poder arredondar, foi nesse corte que eu fiz aí. O resto do armário todinho está em ângulo reto. Não é tupia, é fresa, não usa mais as fresas com acabamento arredondado. Ficava bonito antigamente, tá? Hoje não se usa mais, entendeu? A não ser que o cliente peça, tal, até acho bonito, mas não tenho usado, então eu tenho preferido usar os ângulos retos mesmo, conforme está na moda aí, que você vê aí. Bom, aí torno a frisar, né? O segredo é lixar bem lixadinho, esquadrejar o máximo, o melhor possível. Eu sempre uso uma lixa grossa para tirar a parte grossa da madeira, do jeito que vem da serraria, e depois finalizo com a lixa 220, entendeu? Eu pulo direto de uma para outra. Fica bom, tá? Se você caprichar bem, fica bom, não precisa ficar passando por cada grão de lixa, não. Isso não é muito trabalho, não é necessário, não. O segredo é você fazer bem feito. A lixa com a 36, plana o máximo possível, e depois tira as ranhuras da 36 com a 220, entendeu? Até mesmo porque a lixa 36 dura mais, porque ela é mais grossa. A 220, não, se você passar direto na madeira do jeito que vem da serraria, ela embatuma, e uma lixa não dura 1 minuto. Então tira o grosso com 36 e dá o acabamento fino com a 220, até uma 180 dá. E aí a lixa vai até durar mais. Aí montando o armário, eu peguei as peças todas,
o esquadro de novo, né, para poder ficar o armário bem certinho, os ângulos, né. Aí um momento visita, um pouquinho de bate-papo para tomar um café, que não teve café, foi só bate-papo mesmo, e bora lá, e vamos lá de novo. Aí fiz os furos, para poder fazer eu faço o furo no caso eu fiz com a furadeira de mão mesmo, aí o furo para poder o parafuso entrar e depois eu cavilhar, né? E eu tô finalizando também com lixa, ali que eu achei alguns lugares ali que não estavam bem lixados, eu resolvi passar a lixa novamente. E no caso, as minhas emendas de madeira, eu não tenho espigador, não tem nada disso aqui, então o que eu fiz? Fiz a união com madeira como fazia porta antigamente, né? Colo elas lateralmente e depois eu coloquei uma reguinha, né? No armário por dentro, vai ficar por dentro, inclusive vai servir até de apoio para a prateleira depois, para eu poder travar a madeira para não descolar e não abrir, né? Eu faço isso inclusive depois nas portas do armário. Então, eu vou montar agora, atentando bem ao esquadro, né? Repetindo que eu fiz um rebaixo, fiz um furo mais grosso que a cabeça do parafuso, um pouco mais profundo, para poder depois cavilhar. Isso é importantíssimo para dar um acabamento melhor. Pode entupir com massa, já fiz muito isso, então você compra até uma massinha pronta, ou fazer uma mistura de serragem com cola, dá certo. Se for cola branca barata, demora demais a secar. Se for a cola Titebond 3 é muito caro, seca rápido, muito caro e não dá cor legal, não fica legal. Então é melhor você cavilhar com madeira mesmo. E a massinha própria, mesmo que seja na cor do Pinos, ela racha. Depois que ela seca, ela racha também, não é legal. Então, não me lembro quantos parafusos eu gastei ali, mas não é muita coisa de parafuso, não. Acho que nesses 5, 7, 9, 11, 13... Acho que 13 parafusos... mais uns, esses são 40, 4.0 por 40, e gastei alguns que são 4.0 por 16, que vão na dobradiça do caneco, depois vão nos reforços que eu fiz lá, que eu falei, por dentro, para travar as tábuas, porque eles são pequenos e não tem risco de atravessar o pinos, que ele depois de lixado e tudo mais, ele dá 2 centímetros só de espessura, né? Bom, então aí eu fiz o quadro, depois eu coloquei uma tábua de 10 centímetros de espessura, de largura na parte de trás e outra de 10 na parte da frente. A parte da frente eu coloquei a tábua por fora, pegando por fora o quadro do armário para aumentar a largura do armário. E na de trás eu fiz por dentro do quadro para não alterar na largura na largura do armário, entendeu? Para fechar a medida que o cliente queria, né? Aí torno a dar um lixamento. Agora eu vou medir a porta, né? Eu já fiz medir ali o vão que deu na porta. Nesse caso aí, esse armário é um pouco mais complexo do que os que eu estou acostumado a fazer, que eu faço com a porta maior do que o buraco e ela usa a própria trava em cima do quadro, da frente como batente, então a porta fecha nele. Nesse caso aí, como eu usei a parte do armário que fecha o quadro para poder terminar a largura do armário, ela ficou por fora do armário, eu quis fazer a porta encaixando por baixo dessa parte, para não ficar a porta além da largura do armário, tipo assim, um armário 50 centímetros de largura. Aí mais a porta que eu ia pôr, se fosse por fora do jeito que eu estou acostumado a pôr, que é mais fácil inclusive, passaria mais 2 centímetros, então ficaria além do tamanho do armário, a pia terminaria, né? E embaixo ainda veria a porta para fora da largura que foi pedido pelo cliente. Não atrapalharia, daria para usar, nem ficaria de repente feio, mas é um trabalho menos profissional, né? Então eu resolvi fazer a porta dessa forma que eu falei. Aí tô cavilhando, conforme eu falei, Titebond, eu só uso ela mesmo, é cara, mas seca rápido. Você não precisa esperar muito tempo, você põe ali, dá uns minutinhos ali. Como aqui é um pouco, apesar de estar frio esses dias, não é um lugar muito frio igual ao sul, né? Aqui é sudeste, então uma temperatura amena, ela seca rápido. Enquanto eu estou terminando, eu já posso voltar depois praticamente lixando, entendeu? E agora é o seguinte, medi os vãos da porta, eu coloquei um batente no meio lá, por dentro, pegando por dentro, parafusado por dentro exatamente.
e no fundo lá do armário. Então ele ficou rente com as laterais do armário, rentinho. Ficou até melhor do que eu pensei que fosse ficar, que eu nunca tinha feito dessa forma. A porta vai encaixar exatamente ali e essa madeira que eu pus por dentro da tábua de cima que fecha o quadro, que a porta vai encaixar embaixo dela, essa madeira que eu pus no meio lá vai ser o batente da porta. Ela não é nem para reforço, apesar de estar bem aparafusada, estar colada, ela não dá reforço, ela não vai fazer diferença na sustentação do armário, não. Ela é somente para ser o batente da porta. Como eu não tenho como minhas ferramentas aqui não dão um esquadro totalmente perfeito, eu poderia ter até eliminado ele e feito as portas encontrando uma com a outra. Mas eu acabei ficando com medo de, na hora de regular as portas, como não dá, torno a repetir, como não dá 100% de esquadro conforme deveria dar, eu fiquei com medo de, na hora de regular as portas, atrapalhar. Então eu preferi deixar essa margem, apesar de ser bem estreitinha a reguinha que eu usei lá, onde a porta vai bater, eu tenho espaço pouco para corrigir a porta na regulagem da dobradiça, mas eu tenho o espaço. Então eu preferi usar dessa forma. O espaço é pequeno, mas eu tenho espaço para corrigir. Como no final eu precisei mesmo desse espaço para corrigir as portas, para poder fazer elas não darem greta, para fazer elas fecharem direitinho e tal. Bom, ali é o seguinte, além do motivo de eu gostar da cola, além de secar rápido e tal, o que acontece? Quando eu passo as tábuas para colar uma na outra, juntando a lateral, costuma dar um pouquinho de grita, muito pouca, mas dá. Eu passo a cola, instantaneamente lixo em cima, a própria poeira vai onde é que a cola entrou na grita, e finaliza e fecha, tampa o buraco. Essa cola é um espetáculo, eu indico ela bem. Aí a regulagem da porta. Bom, eu medi, fiz as portas, lixei. Eu passei a tupia, conforme eu falei que ia fazer, só naquele vão que eu cortei com ela, com a tupia também. E agora eu estou tirando as marcas de caneta com a lixa, onde eu risquei com a caneta e tal. As portas já estão com a dobradiça caneco. Eu usei a furadeira de bancada para pôr a dobradiça caneco. Montei tudo, regulei, desmontei. E agora eu vou padronizar. Esse padrão aí eu comprei um Vilcshene de canela, ele é a base d'água. E eu usei um xadrez laranja, misturei nele. Misturei bastante água no Vilcshene canela para clarear. E depois misturei xadrez laranja. E fui testando na madeira até chegar num ponto que eu achei que estava bom. E para tentar imitar a cerejeira que o rapaz pediu. Não ficou igual cerejeira, que torna a repetir que cerejeira é cerejeira, pinos é pinos, né? As ranhuras são diferentes, tudo diferente. E a madeira e o móvel que o cara tinha lá nem é cerejeira. Antigamente usava, parece que umas formas, com umas chapas de madeira que imitavam, né? Eram uns padrões da época lá. Aí eu tingi com o Vilcshene misturado com a laranja, com o xadrez laranja, que também é a base d'água. Outra visita, uma vizinha, conversando um pouquinho, batendo uma prosa, um dedinho de prosa, já estava de noite, umas 6 horas da noite, né? E agora eu vou passar um verniz à base d'água. Esse verniz aí eu dei várias demãos, ele também seca rápido, é a base d'água, não demora nada a secar. E a finalização é essa aí, ó, o armário com as dobradiças caneco, dobradiça anti-impacto. Ficou um trabalho bom, as portas ficaram bem vedadinhas, né? Ainda bem que eu deixei o espaço no meio, que deu para corrigir todas as imperfeições do esquadro. Entendeu? Deu muito pouca diferença de esquadro, só um marceneiro profissional que bate o olho e fala, caralho, cadê o esquadro? Desculpa. Caramba, cadê o esquadro, né? Mas ficou legal. E é isso aí, gente. Obrigado.